carnes oferecidas em sacrifício, vendidas no mercado, então ele só comeu legumes. Outros comem carne. Tem uma discussão imensa sobre que modo que nós vamos tratar essa graça. É graça, então liberou tudo? Pode tudo? Tá, então se não pode tudo, não pode nada? E aí o apóstolo Paulo vai nos ajudar a tratar de um modo correto a graça de Deus, sem cair nos extremos. Quais seriam os extremos? Um dos extremos é a libertinagem, é a hipergraça, dizer, agora eu sou perdoado, então eu faço o que eu quiser, e no final Deus me perdoa. Tem gente que diz assim, no último momento da minha vida eu peço perdão e pronto, né? E no outro lado tem aquele que vive uma rigidez legalista, regras tal como os judaizantes, tal como os próprios fariseus. Bom, a graça é o equilíbrio disso, e o tema de hoje é a graça, na verdade graça cara. Depois eu explico um pouco mais. Vamos ler do 1 ao 4 de Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? O tema de hoje é graça cara, que é um termo, creio eu que eu já falei, expliquei para os irmãos, é um termo tanto quanto estranho. Ele foi inventado por um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que tem uma história um tanto quanto específica, que vale honrá-lo e lembrar dele. Ele era pastor, se eu não me engano, luterano, alemão, na época do nazismo. E ele foi contra o nazismo e ele morreu enforcado meses antes da guerra acabar. E a gente fica imaginando, ele morreu, se eu não me engano, tinha 40, 45 anos. A gente fica imaginando que Deus não poderia usar esse homem se ele chegasse nos 80 anos, nos 90 anos. Mas Deus sabe de todas as coisas, e dentre os escritos dele, em especial um que ele fala o que é ser discípulo de Jesus, ele fala sobre esse termo, graça cara, que parece um termo contraditório. Se é de graça, como que é caro? Você vai comprar uma coisa em algum lugar, e a pessoa fala assim, é de graça, mas custa aí R$1.000. Fala, mas como assim? Parece estranho. Graça cara, por mais contraditório que pareça, ele está falando sobre o discipulado, o caminhar com Jesus, a santificação. Ainda é graça, nós recebemos pela graça de Deus a nossa salvação, e toda santidade é graça de Deus, mas custa tudo que nós temos. Estranho isso, né? Mas esse é o peso do Evangelho. E agora Paulo está tratando, o que a gente vai fazer então? Se nós temos a graça, nós vamos continuar no pecado? E aí o Bonhoeffer poderia responder, não, porque a graça é cara. Então nós somos salvos pela graça, somos santificados pela graça, mas existe um custo, existe um processo, existe um peso de glória. E a primeira coisa que eu trato com os irmãos é a graça e o pecado. Ele está no verso 1. Nós permaneceremos no pecado para que seja mais abundante? Não se permanece no pecado por causa da graça, é óbvio, seria pisar a graça de Deus, né? Aliás, usar a graça de Deus para permanecer no pecado é zombar de Jesus, e tem muita gente que faz isso. Vamos pensar nos exemplos mais extremos primeiro, para depois a gente bater em nós também, né? O exemplo extremo é aquele que eu falei, o cara fala assim, vou ser perdoado no final, depois eu peço perdão. Se Deus perdoa todo mundo, você acha que Ele não vai me perdoar? Bom, isso já é sintoma de uma mente cauterizada, tá? Se você está nesse extremo, é mente cauterizada, porque mente transformada se arrepende, detesta pecado, pesa o pecado no seu coração. Mas uma mente cauterizada vai dizer assim, Deus me perdoa depois. Mas usar da graça também para permanecer no pecado é quando nós começamos a ter os nossos pecados que são maleáveis, que são de estimação, que são tão tranquilos. Por quê? Porque Deus é gracioso, Deus entende, né? Nós vemos a história de vários homens de Deus que caíram em pecados profundos. Um deles, uma triste história de um homem chamado Ravi Zacarias. Não sei se você já ouviu falar. Grande defensor da fé, um homem famosíssimo.
e viajava por vários países, um apologeta. Ele sabia muito de filosofia, história e defendia a fé cristã como quase ninguém. Depois que ele morreu, se descobriu que ele tinha uma rede de prostituição, uma rede de mulheres que serviam a ele em vários países onde ele viajava. E ele dizia para essas mulheres o seguinte: eu estou fazendo um grande trabalho para Deus. Isso aqui é pouca coisa, eu sei que está errado, mas se você compensar tudo que eu estou fazendo para Deus, isso aqui não é nada. O nome disso é graça barata, ou seja, o contrário do discipulado, do não permanecer no pecado, porque a graça de Deus veio sobre nós. Permanecer no pecado, irmãos, é zombar da graça de Cristo. E aí, se eu posso falar de outra forma, é o seguinte: viver pela graça é lutar contra o pecado. Isso não quer dizer que você não vai ter pecado, que você não vai ter tentação, mas a graça faz com que eu lute contra o meu pecado. Essa é a ideia. Você está lutando contra algum pecado? Amém, isso é graça de Deus, viu? Você entendeu a graça. Você está vencendo, está perdendo, está pedindo ajuda, está pedindo oração, está em lágrimas, glória a Deus por isso. Agora, se você se conformou com o pecado, você está achando que a graça de Deus é outra coisa, que ela não é, porque ela é uma graça transformadora. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? A resposta é: de modo nenhum. E a segunda coisa, primeiro, a relação da graça com o pecado. A segunda coisa, diretamente conectada, até porque os versos estão ali numa linguagem bem rápida, é que a morte do pecado acontece pela graça de Deus. O Paulo vai responder: claro que não, obviamente que não, nós não vamos continuar pecando. E aí ele apresenta duas verdades no verso 2. Primeiro, nós estamos mortos para o pecado e não viveremos mais nele. São duas verdades muito próximas, é óbvio, né? Mas olha aqui, se podemos definir de uma maneira assim mais técnica: estar morto para o pecado, salvação. Você foi salvo, você foi morto para o pecado. Não viver mais no pecado, santificação. Está vendo? Só que, irmãos, você percebe que Paulo não está dividindo isso. Tal coisa foi Deus que fez, isso aqui é você que faz. Não. Nós fomos mortos para o pecado pela ação de Jesus Cristo, Ele que nos salvou. E nós vivemos sem o pecado por uma ação de Jesus Cristo. Santificação também é graça de Deus. Existe uma diferença aí. Qual a diferença? É que na salvação eu não faço nada, e na santificação eu luto por ela, mas ainda assim é graça de Deus. Não pense que o pecado que você abandonou, não pense que a vida com Deus que você tem é porque você é muito bom, que você é muito forte. Não, é graça de Deus também. Ele vê o seu esforço, a tua vontade de buscar, e Ele lança graça sobre isso. Agora, definindo o que é morto para o pecado tem várias definições, ou tem várias características na nossa vida. Eu quero lembrar com você. Primeiro, o pecado traz culpa sobre nós, e todo mundo aqui já viveu ou ainda vive em culpa. Eu tenho estudado um pouco de psicologia, né? E eu acho, chega a ser engraçado, confesso, até irônico, né? Essa é a palavra. O psicólogo lá, o estudioso, ele vai ver que todo mundo carrega alguma culpa. Aí ele tem que colocar em alguma coisa. É a culpa por causa da mãe, culpa por causa do pai, é a culpa, alguns colocam pela evolução, que segundo alguns é pela evolução, que evoluímos de determinados animais que carregavam culpa ou alguma coisa assim. É simples, irmãos. Ele só tem a coisa concreta, que a gente carrega a culpa, todo mundo. Tem até uma que diz que a culpa já nasce aos 6 meses de idade. Não sei se de fato, como que prova isso, né? Mas é uma das teorias. A gente carrega uma culpa. E o pecado, ou melhor, a graça de Deus, no qual diz estamos mortos para o pecado, sabe do que ela nos liberta? Da culpa. Justificação pela fé é libertação da culpa. Eu sou justo perante Deus, eu sou justificado. Aquela veste suja que eu carregava, que me envergonhava, foi retirada de mim, agora é vestes limpas, sou justo. Outra coisa do pecado: o pecado me coloca em estado de condenação. Estamos mortos para Deus. O que a graça nos faz? Nos tira da condição de condenação. O pecado nos escraviza. E aí, em Romanos 8, nós vamos ler que
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, livre da condenação. E aí ele fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, libertos da escravidão também. Percebe isso? Quem está na graça de Deus não vive mais no pecado e nem está mais morto no pecado. O pecado também tem influência na nossa vida. Que influência? Você é salvo, você está em santificação, de repente você cai num pecado, de repente você é influenciado por algum pecado. É a sociedade pecaminosa, você ligou a televisão, tem alguma coisa que faz você pecar. Mas a graça de Deus nos diz, não viveremos mais no pecado. Está vendo? O pecado também nos traz essa condenação, vamos dizer assim, diante de Deus, e estamos perdoados também. Agora tem um detalhe, que a graça de Deus, ela não nos livra apenas do pecado, mas ela nos faz andar em uma nova vida. Essa é a ideia, nós viveremos com Ele. Essa nova vida em santidade é ser liberto, é ser aberto para glorificar a Deus. Tem vários outros aplicações aqui, mas a verdade é que a graça de Deus, além de vencer o pecado, ela nos dá uma outra forma de olhar a vida. Nós vamos chegar lá no verso 4 em específico, por isso vamos um pouco para frente. No verso 3 fala assim: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora a graça de Deus se relaciona com a morte de Jesus. Tem um detalhe interessante, né? Que nós somos batizados em Jesus. E eu creio, irmãos, minha interpretação aí, depois você pode dizer se você concorda comigo ou não. Para mim, o batizado em Cristo Jesus aqui é a ideia de conversão, e não do batismo que fazemos, que simboliza a nossa conversão em Jesus. Porque ele fala, você foi batizado em Jesus, você foi batizado na sua morte. Isso acontece quando nos convertemos. E aí somos, de certa maneira, participantes da morte de Jesus. Agora tem um detalhe. Você percebe que até a morte que você morreu, no caso da renúncia, da conversão, não é a sua morte. O crente não tem mais nada, nem a morte é dele. É na morte em Cristo Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, que é aquela aplicaçãozinha que às vezes a gente faz, né? Imagine que lá no céu vai passar um filme da sua história. Você já ouviu certamente algum pastor fazer essa aplicação? Talvez eu já tenha até feito, mesmo que eu não lembre, pode ser que já tenha feito aqui. Mas eu estava vendo esse texto, pensando como tudo tem a ver com Jesus. Fiquei pensando, se passasse um filme lá no céu, qualquer um aqui narraria a sua história como personagem principal, não é? Passar a sua história, você vai estar falando, olha, aquele dia eu me senti assim, aquele dia eu fiquei daquele jeito, aquele dia fulano falou tal coisa comigo, eu gostei muito, eu não gostei. Você é o personagem principal da sua história. Mas se fosse de fato passar a nossa história no céu, o filme da sua história, você não ia ser o personagem principal. Por quê? Porque todo mundo que está no céu é coadjuvante. A história principal é de Jesus. Nem a morte você tem para morrer. A sua morte, ou seja, a sua conversão, a sua renúncia, a sua transformação é na morte de Jesus. Você foi batizado na morte de Jesus. Ou seja, a sua vida inteira diz respeito a Jesus Cristo, e isso é graça. Isso é entender como a graça de Deus trabalha no nosso ser. Essa é a ideia. A graça, ou seja, esse movimento de bondade e generosidade de Deus, está expresso na morte de Jesus. Ele que conduz a história. Quando você é batizado na morte dele, você é inserido na maior história que existe, que é a história da redenção. Tudo diz respeito a Jesus. E por final, irmãos, o verso 4 fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Agora a graça diz respeito à ressurreição. Veja, nós fomos sepultados na morte dele, e ele ressuscitou. Então a nossa nova vida, a novidade de vida, diz respeito à ressurreição de Jesus que nos acompanha. Bom, e o que isso quer dizer para a minha vida? Aí eu quero que você acompanhe mais um texto rapidamente, que é o de 2 Coríntios 5, 17. E nós vamos fazer assim uma virada, uma volta. 2 Coríntios 5,
17, 16 e 15, tá? Lê de uma maneira estranha. Olha só, na nova vida, o verso 17 de 2 Coríntios diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa é a primeira coisa da ressurreição, sabe o quê? Nós somos participantes da nova criação. Vários estudiosos dizem que o 5,17 ali, a tradução de nova criatura, ela não está totalmente errada, mas ela não abrange a totalidade do que quer dizer. O que aquele texto quer dizer? Numa tradução bem literal, seria assim: se alguém está em Cristo, eis nova criação. Por quê? Porque Cristo está fazendo nova todas as coisas. E quando você está em Cristo, você é participante da nova criação. Eis aí a primeira coisa da novidade de vida. O que? Você agora é nova criação. E agora a gente que aguente, né? Porque a gente tem a nova criação em nós, o Espírito de Deus, um Espírito transformado e a velha carne para brigar. Dizia o Lutero, né? Que ele afogou o velho homem dele nas águas do batismo, mas descobriu que ele sabia nadar, né? Há uma intensa briga, mas porque agora você é participante da nova criação. O verso 16 diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Qual é a outra aplicação da novidade de vida? Uma nova cosmovisão. Uma nova cosmovisão. Você enxerga tudo de maneira diferente agora. Eu conhecia você segundo a carne, e aí eu poderia dizer: eu tenho o direito de gostar e desgostar, mas agora eu conheço você a partir de Cristo, e agora eu vou olhar para você e digo assim: eu não tenho esse direito, eu tenho que orar por você, tenho que amá-lo, tenho que perdoá-lo. Percebe? Agora tudo, até mesmo aquele que antes era ateu e já tinha ouvido falar de Jesus e conhecia Cristo segundo a carne, agora ele conhece Cristo de um modo diferente, ele ama Jesus, e tudo agora é novidade de vida. A terceira aplicação da novidade de vida está no verso 15. Ele morreu por todos, que é Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que? Agora você tem uma nova percepção de você mesmo. Então, primeiro, você é participante da nova criação, você enxerga as coisas de modo diferente, mas você se vê também de modo diferente. Ele morreu por mim, e agora a minha vida é uma vida que é entregue a Ele, que morreu por mim e ressuscitou. Tudo que eu faço agora pertence a Ele. Percebe, irmãos? Na graça nós temos sim a morte, a renúncia, mas na graça nós temos também, sabe o quê? Novidade de vida. E como que a gente pode organizar isso, irmãos? É simples. Tem coisa, e aí já para a gente encerrar, tem coisa que a graça de Jesus em nós mata, e tem coisa que a graça de Jesus vivifica. Ué, como assim? Tem coisa que pela graça cara de Jesus, Ele vai falar assim: pare com isso, abandone esse pecado, deixe de fazer tal coisa. Renúncia, morte. Mas tem coisa que Ele vai dizer pela sua graça cara, ou seja, santificação, discipulado, caminhada com Jesus. Comece a fazer isso. Quer ver um exemplo? Dons e talentos que Jesus nos dá. Dons e talentos. É a graça de Jesus. Alguém já disse que Deus gasta mais graça em fazer um santo do que aturar um pecador. Então, mesmo você sendo usado nos seus dons, é graça de Deus. Deixa eu ver outra coisa. Até mesmo amizades espirituais. 2 Coríntios 7, verso 6, Paulo fala assim: Deus me consolou, e me consolou com a chegada de Tito. Olha só, isso aí, ó. É graça de Deus, vivificando, dando o quê? Amizade que consola. Graça que traz saúde de várias maneiras, que traz esperança. Sabe o que é isso? A graça de Deus, ela mata algumas coisas, mas ela vivifica outras coisas. Você lembra do nosso problema lá no começo? Agora, com a graça de Deus, o que a gente vai fazer? Nós vamos viver numa rigidez excessiva, tal como um fariseu? Ou a gente vai viver naquela libertinagem que pode fazer o que for? Nada disso. Tem coisa que tem que morrer, e tem coisa que vai viver na graça de Deus. Tem coisa que Jesus vai mandar abandonar, e tem coisa que Jesus vai fazer brotar na nossa vida. Que essa graça de Deus, ou seja, que esse discipulado, que essa caminhada com Cristo nos dê a capacidade de perceber.
nos dê até mesmo a coragem de fazer viver algumas coisas, alguns dons, alguns talentos, alguns serviços, algumas amizades, alguma esperança brote no nosso coração, para que a gente possa perceber que essa graça que mata coisas, que elimina, ela também gera outras coisas, também faz viver. E aí, qual que é a sua relação com a graça de Jesus? Qual é a sua relação com o chamado de Jesus para você? Nós vamos encerrar esse culto, eu quero orar com você, e quero te desafiar a fazer esse movimento duplo, de renunciar àquilo que tem que ser morto, mas também de abrir-se para aquilo que pode ser um chamado de Deus para você, que pode ser um dom, um talento, uma cura, uma transformação na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela sua graça. Tal como Bonhoeffer, mesmo diante da morte, sabia que havia um custo, um preço, e esse preço estava nesse processo de ser transformado. Jesus, nos ajude a renunciar, porque nós não andamos mais no pecado. A graça de Deus nos transformou, e de modo nenhum andaremos em pecado, estamos mortos para Ele. Mas também, Senhor, nos ajude a entender que existe vida, existe ressurreição, novidade de vida em Jesus. Assim, Senhor, nos ajude a ser vivificados, Pai, cada dia mais, para falar a Tua palavra, para viver o Senhor, para ter uma vida contigo, para aceitar o chamado e a vocação que o Senhor tem para nós, para, Senhor, usar dos nossos talentos, dons, capacidades, para a Tua honra e glória, Jesus. Que o Senhor possa fazer morrer coisas aqui hoje, mas também, Senhor, que pela Tua graça, por essa jornada, essa caminhada contigo, que coisas possam brotar também, para a Tua honra e glória, Jesus. Esse é o meu pedido, o meu clamor, e o Senhor sabe aqui da necessidade de cada um, a aplicação que o Teu Espírito Santo pode dar em cada vida, que seja assim, Deus, que possa mortificar e renunciar aquilo que não serve mais, mas que também possa fazer brotar e abraçar aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém.